Infelizmente, né? Aí a gente tem essa aqui, é mais por curiosidade, que eu trago para vocês. Quando a gente viu na primeira aula o Partenon, aquele templo assim, ó, que eu falei para vocês, gravem essa imagem, tá? Certo? Lá dentro tinha uma escultura dessa deusa, né? Deusa Atenas. Diz que tinha mais de 5 metros de altura, dizem, em ouro. Tá? De novo, desapareceu alguém, derreteu, a gente não tem, a gente tem uma réplica dela só, tá? Porque eles faziam, né? Eles faziam em vários materiais. Também perdeu a cabecinha, mas é legal, né? Quantas coisas que a gente tem aqui. Aí eu gosto muito desse, que é para vocês verem o movimento total, né? Ela já mexendo aqui né? Vendo uma pereba aí no dedo. Né, já sentada, conseguem perceber que já tem toda uma angulação, né, bastante diferente daquela coisa mais reta. E aí a gente chega na coisa mais espetacular que tem, tá lá no Vaticano, tá? No Museu do Vaticano, que é o Laocoonte, tá? Laocoonte, então vocês já viram como é que é o nome dele aí. E aí tem aqui com mais detalhes para vocês poderem observar, tá? Enquanto vocês observam os detalhes, eu vou contar a história do Laocoonte. Todo mundo já ouviu falar da Guerra de Troia, né? Quem não viu vai assistir o filme. Questão da Helena, mulher mais bonita do mundo e tal, tá? O Menelau, o Paris. O que acontece aqui? Acontece a Guerra de Troia e eles brigam por 10 anos, certo? Aí, vocês sabem que o final que acontece, né? Os gregos deixam um cavalo em madeira no meio de Troia, por isso a expressão presente de grego. Quando você ganha alguma coisa sabe aqueles anjinho de 99 que não serve para nada? Não temos florzinha de plástico, né? Que as pessoas adoram dar pra gente, você quer dar na cabeça da pessoa. Só que você não tem que fazer com aquilo, você tem que deixar ali, porque se a pessoa voltar na sua casa e não ver, ela vai ficar chateada. Então você vai dizer, aqui que eu faço com essa merda, mas tá bom, tá? Presente grego, expressão que a gente tem, presente grego, tá? Que é um presente ruim, é uma coisa que você não... O que eu vou fazer com aquilo? Então os troianos deixaram o cavalo e foram se esconder, não é essa a história? E os gregos pensaram, uhul, né? Eles foram embora. Perdão, deixaram em Troia e os gregos é que foram, os gregos é que trouxeram o cavalo, tá? E aí os troianos pensaram, uhul, os gregos foram embora, abandonaram a batalha. Depois de 10 anos, cansaram. Mas aí, esse cara que era então militar, né? Pensou assim, troiano, ele pensou assim, não, os gregos não vão fazer isso, imagina. Os caras são muito inteligentes, eles não iam simplesmente abandonar um cavalo de madeira gigante aqui no meio da cidade e ir embora assim. Até parece. Então ele desconfiou dessa estratégia dos gregos, tá? Não sei se vocês sabem, mas na verdade a história original da Guerra de Troia é uma briga entre os deuses. Deuses que estavam do lado dos gregos e deuses que estavam do lado dos troianos. Então é uma briga entre eles, tá? O que vai acontecer? Como ele ousou desconfiar da estratégia que os gregos tiveram, os deuses que estavam do lado dos gregos mandaram como castigo para ele, do tipo, como assim você desconfia do que eu pensei? Hellis mortal, eu sou um deus, se liga maluco, você não pode desconfiar disso não, bostinha. Conseguem compreender? E aí eles mandam 2 serpentes que vêm do mar para matar o Laocoonte e os filhos, tá? Porque as punições dos deuses, elas não são nada leves. Então são 2 serpentes, uma está aqui e a outra está aqui. Sim? Tá? Ó, a cabeça dela está aqui. Então elas vêm do mar, enrolam então nos 3 e aí vão levar de volta, né? Levar de volta para o mar. Ou seja, ou eles vão morrer esmagados pelas serpentes ou eles vão morrer afogados, ou seja, vão morrer de qualquer maneira, tá? E o que a gente percebe aqui, que eu acho genial, né, do artista, é que ele faz o quê? Ele capta um momento, eu sempre falo disso, um momento antes disso não existir mais, tá? Por quê? Pensem comigo, olha onde essa cobra vai morder, olha o tamanho da boca da bicha, olha lá. Ela vai morder bem aqui, pensando na posição em que ele está, a hora que ela morder aqui, qual é o reflexo dele? Que movimento ele vai fazer? Ele vai fazer assim, isso cobrinha, pode morder? Ele vai fazer o quê? Vai tentar esquivar, certo? Ele tentando esquivar, ele vai perder o equilíbrio, porque ele já não está tão equilibrado, ó. Estão vendo? Ele já está fazendo força. Então ele mordendo, ele perdendo o equilíbrio, essas cobras vão então enrolar e levar. Ainda não tenho mais Laocoonte e os filhos.
Conseguem entender? Eu achei genial a ideia do artista aqui de pegar aquele momento, tá? Uma outra coisa que eu quero que vocês percebam, reparem na expressão, né? Como agora a gente tem esculturas em grupo e expressão facial. Ele era para cima, né? Provavelmente pedindo ajuda para os deuses dele, né? Façam alguma coisa, me ajudem, né? Esse aqui a gente nem consegue ver a expressão, aquele ali, aí, pai. Uhul, a gente, né? Olha lá. Se deu mal, né? E o que é espetacular, além dos detalhes, né? Que você vê a força, ó, né? Musculatura, questão do joelho, né? Ó, a força que ele faz, a questão dos detalhes todos, que é um espetáculo, porque ele é questão física muito bem elaborada, ele era um soldado, né? A questão dos detalhes é você olhar para isso e imaginar que isso era uma pedra, tá? Eu faço questão de ir devagar aqui com os gregos, porque se você entender gregos, você entende tudo, né? Você entende o poder que o ser humano tem. Isso era uma pedra, isso é pedra única, não foram em pedaços. Ele não fez um pedaço, depois outro pedaço, e depois outro pedaço e encaixou. Não, é uma pedra única. Então era uma pedra, e aí ele foi esculpindo essa pedra, e disso saiu o Laocoonte e os filhos. É genial ou não é genial? Genial, gente. Eu acho que, eu sempre falo assim, quando você vê uma coisa dessa, você começa a olhar para você mesmo e pensar que existe toda uma potencialidade aí dentro, não é? Existe, porque ele não é extraterrestre. A gente não trabalha com nomes de artistas por enquanto, tá? A UEM também não pede, não se preocupem. Depois, quando a gente precisar de saber nomes, eu vou trazer para vocês. Mas vejam, é uma coisa assim espetacular quando você para imaginar, né, que isso é feito num período que não tem luz elétrica, que eu não tenho nenhum instrumento, né, que faça a força por mim. Conseguem entender isso? Não tenho. Isso é braço, né? Isso é pedra, isso é mármore, né? Isso é mármore, um braço humano e a força, né? E outra coisa que a gente também precisa aprender com os gregos, né, para poder, né, fechar aqui o raciocínio. Gente, não existe a mínima possibilidade de colar um pedaço, né? Vamos fazer de conta? Tá, deixa eu arrumar aqui esse cantinho desse dedinho, fazer a unha. Vamos fazer a unha do Laocoonte? Tum, bati com força ali e quebrei o dedo. Tá? A escultura pronta, quebrei o dedo. O que vocês acham que o cara vai fazer? Joga fora e faz tudo de novo, gente. Essa coisa de remendar, isso é uma coisa nossa, né? É a nossa preguiça, remenda, passa Errorex. Ai, Errorex, quem inventou essa merda? Né? Cola com Durepox, Super Bonder, não é? Que coisa, né? Em vez de refazer e fazer bem e bem feito, não, vai lá e cola o pedaço. Aqui jamais, tá? Aqui jamais isso iria acontecer. Por isso que a gente viu até esculturas, né? Que não tem partes, né? Ai, vamos colar, quer ver aqui, ó? Fica bem fácil para vocês perceberem. Ó, né? Ai, quebrou, vamos colar. Não, acabou se perdendo, né? Acabou se perdendo, infelizmente, tá? E aí, então, não se cola isso. Não se cola, tá? Então, é só para vocês perceberem o poder que eles têm. E eu vou dar uma tarefa de casa. Fiquem olhando para essa imagem, que é a coisa mais linda que existe na face da Terra. Infelizmente, se vocês perceberem, está todo rachado, tá? Primeiro porque isso tem... É só você pensar que isso está antes de Cristo, né? Se a gente contar, ele tem mais de 2000 anos. Né? E segundo que essa escultura, por exemplo, ela está, né? Não no Vaticano, mas ela está no Vaticano. Né? Então, muitas dessas esculturas, por conta de Primeira, Segunda Guerra, essas questões, né, infelizmente, de invasão de território, essas esculturas eram, né, retiradas dos seus locais de origem e eram levadas para vários lugares. O Louvre tem muita coisa que não é da França, óbvio, tem coisas do mundo inteiro. O maior acervo de arte egípcia está no Louvre. E hoje existe essa briga, né? Será que a gente devolve as obras para os seus lugares de origem? Tá? Eu até pergunto isso e é para vocês pensarem. Se a gente for devolver as coisas para os seus lugares de origem, a gente ia ter o Museu do Louvre? A gente ia ter pelo menos de volta aqui o Abapuru. O Abapuru da Tarsila está na Argentina. Não sei se vocês sabem disso, de um colecionador particular. E aí ele viria para o Brasil. Então não sei. Mas aí como é que funcionariam os museus que têm obras do mundo inteiro?
eles continuariam a existir? Fica essa pergunta, tá?